Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. A misericórdia de Deus. Irmãos, muitas das vezes, quando a gente lembra da misericórdia, a gente pensa em Deus de amor e de bondade. Sim, Deus é bom, Deus é boníssimo, Deus nos ama e Deus sempre irá nos amar. Deus é amor. É isso que Deus é. Deus te ama, Deus me ama, Deus te escolheu. Deus queria que você estivesse aqui e agora, ouvindo essa verdade absoluta. Mas quando a gente fala desse amor de Deus, a gente precisa um pouco saber quem é Deus. Deus é um Deus trino, um Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que nos criou, o Deus que nos salvou e o Deus que nos une por um só amor, o que nos santifica, que é o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma pessoa, três, eles não se separam, eles são juntos e Deus nos ama. Mas quando a gente olha para Deus, nós entendemos que Deus nos ama, pois Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos resgatar e rasgar o documento que me condenava e que te condenava, amém? Mas só que quando a gente fala disso, a gente muitas vezes acha que a gente pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma. A vida é minha, eu vou curtir. Quando eu estiver à beira da morte, eu me converto, eu confesso os pecados, eu me batizo, e aí eu crismo, e aí eu começo a frequentar a igreja e pronto. Então muitas das vezes essa frase você falou ou você viu alguém falar. Mas será que eu ou você sabe o dia que você vai ter sua Páscoa definitiva? Claro que não! Nós não sabemos. Deus é amor, Deus é amor. Deus te perdoa, Deus te perdoa. Deus é misericórdia, é misericórdia. Sim, mas eu não sei. Você não sabe o dia que você vai morrer. E você vai morrer. Não, eu tô jovem, eu vou curtir, eu vou aproveitar, e quando eu tiver idoso, velho, entendo o que eu tô dizendo, você tá entendendo? Quando eu tiver idoso, eu começo a frequentar a igreja. Mas jovem morre, criança morre, bebê morre, adulto morre, idoso morre. Tem muitas pessoas que achavam que ia viver mais 10 anos e morreu hoje. Tem pessoas que diziam que ia morrer daqui 10 dias e morreu daqui 10 anos. Então significa que você não sabe do amanhã, e o amanhã só pertence a Deus. Só a Deus. Nós não sabemos como é que vai ser o amanhã. A oportunidade que você tem é hoje, é agora. A misericórdia de Deus é derramada a todo instante para mim e para você. Você não sabe se você vai morrer de forma natural, se você será esfaqueado, se você vai receber um tiro, ou se você vai morrer afogado, ou se você vai cair e morrer. Eu não sei qual vai ser a circunstância de morte sua. Se será a morte trágica, se será uma morte natural, ou será uma morte de doença. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é que você vai morrer. E eu não sei se você vai morrer hoje ou amanhã. E por isso você precisa se converter, porque você não sabe a hora e o momento que você vai partir. E se você morrer em estado de pecado, distante do amor e da misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, na minha cidade, próximo de mim, o povo fala: é caixão e vela preta e inferno também. Então, se eu e você não entender essa misericórdia de Deus, esse tempo que Deus dá, na minha cidade o povo diz assim, uma forma que o povo diz assim, ó: eu
vou no mercadinho ali, que eu conheço o dono, vou comprar fiado e tem um prazo pra pagar. Mas eu pergunto, será que você sabe o prazo que você tem de viver? Não, não sabemos. O dono do mercadinho te dá 30 dias pra pagar, um mês. Um mês. E você tem que pagar. Só que existe, na minha cidade, o povo diz isso, eu não sei se na sua fala isso. Existem pessoas veacas que compra e não paga. E ainda foge do comerciante, não vai lá mais, não vai justificar, bloqueia o dono do comércio. E se o dono do comerciante cobrar, ele fica com raiva do comerciante. Entende? E ainda ele vai em outro comércio e compra à vista. E o outro que ele comprou fiado, ele não quer nem saber. Agora ele deslégua. Ele foge do comerciante como o demônio foge da cruz. Então, o prazo que aquele comerciante deu pra você comprar fiado naquele comércio, talvez você não vai ter esse prazo de vida. Bueno, por quê? Eu não tô desejando sua morte. Mas eu quero te dizer o que? Uma coisa. Kairos, o tempo de Deus, o tempo da graça. E nós precisamos buscar essa santidade. Ser santo. E a santidade é para todos nós. Crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres de boa vontade, idoso. A santidade é para todos nós. Nós precisamos desejar a santidade, desejar ser santo, desejar estar diante de Deus, da misericórdia de Deus. E muitas das vezes, você e eu que vai na igreja e vê pessoas que falam bem assim, amanhã eu vou, amanhã eu me converto. E você fala assim, doido, besta, idiota. Você talvez pense essa pessoa isso. Tá falando louco, você tá doido, está distante de Deus. Você pensa isso, eu sei que você pensa. Eu sei que você acha isso. E talvez você que já teve algum contato comigo assim, misericórdia, o N é um pecador miserável. Porque eu é o mesmo. Mas quantas das vezes a gente tem essa mesma atitude dentro de casa, ou na igreja, ou com um irmão, um amigo? Como? Fulano, você pode me ajudar? Depois. E esse depois nunca chega. Nunca acontece. É a mesma coisa. A gente acha que o outro comete esse erro e eu e você estamos cometendo também esse mesmo erro. Entende? Eu tenho certeza que trave tá caindo dos seus olhos agora. Essa pregação tá te curando. Diga aí, tá me curando, Jesus, tá me curando, tá me libertando. E quando eu vou entendendo esse princípio de fé, de viver o hoje, o agora, a misericórdia de Deus, e a gente ouve assim, filho fala assim, filho, faz isso, daqui a pouco. E isso daqui a pouco nunca chega. A mãe fica chateada, levanta e faz. Já aconteceu com você, mãe? Já aconteceu com você, pai? Você, filho, você já disse pra sua mãe? Comenta aí. Quem é católico não pode mentir. Você já fez isso? Já teve essa atitude? Eu já tive. Você acha que já falei uma vez isso com minha mãe? Várias vezes. Não é uma, nem duas, nem três. Muitas vezes. E você já fez quantas vezes com sua mãe, com seu pai? Quantas vezes você agiu assim? E quantas vezes você, mãe e pai, ouviu isso do seu filho? A nossa mesma atitudes. Entende? Depois. Amanhã. E esse amanhã nunca chega. E a pessoa fala assim, amanhã. E ela continua assim, amanhã eu mudo. E mulher que é casada, o marido diz assim, meu amor, me dá uma chance que eu prometo, eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer isso. Ele ajoelha, eu prometo, amor, eu prometo, tá meu bem, que eu nunca mais vou fazer isso. Passa 5 dias, ele tá lá a mesma coisa, fazendo ainda pior ainda. É ou não é? É, meu irmão, eu sei disso. E a mulher fala assim, eu não aguento mais. Você me prometeu. Vai embora da minha vida, da minha casa. A mulher fala, vai embora. Não te quero mais, não. Aí o homem vem com flor, chocolate. E conquista. A mulher cai na lábia do homem. E a mulher deixa de novo. Aí passa 2, 3 meses, o homem volta de novo.
É assim. É um cai, levanta, lambuza, lambuza, cai, levanta, levanta, cai. O detalhe não é um cai, levanta. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que Deus é misericordioso, Deus nos ama. A gente vive assim adiando a nossa conversão. Nós vivemos adiando nos aproximar de Deus. Quantas vezes você falou assim: eu prometo que esse ano eu vou rezar o texto todos os dias. E você não conseguiu rezar uma semana, ser fiel uma semana. Entende? Mas aí, querido, o detalhe é: você consegue ficar com o seu telefone na mão 2 horas e você não fica chateado com o seu telefone. Mas 20 minutos para rezar o texto, você não reza. Jesus, eu prometo que eu vou ler a Sagrada Escritura esse ano todinho. Eu vou ler. Você leu 3 páginas do livro de Gênesis e sua Bíblia está lá fechada. Você nunca mais leu nada. Entende? E você tá assim. Eu estou assim, agindo assim. Entende? A gente precisa nos converter, meu irmão. A gente tem que nos converter, minha irmã. Essas nossas atitudes, essas nossas ações, esses nossos comportamentos. E Deus olha pra mim. Deus olha pra você. E o detalhe: nós precisamos ter um grande detalhe. Deus nos sonda. Deus nos sonda o nosso coração. Deus olha para cada um de nós. E o detalhe aqui: você que tá ouvindo essa pregação, não é se sentir condenado, pior. Não. Nunca é tarde para recomeçar, para reiniciar, para começar de novo. Nunca é tarde. E o detalhe é que essa pregação não é para te condenar, não é para te diminuir, mas é para que você entenda o miserável que você se tornou. Pois você muitas vezes fala assim: ah não, eu tô cansado de falar pra fulano mudar e ele nunca muda. E talvez você tá pior do que ele. Por quê? Porque você conhece Jesus e você continua cometendo os mesmos erros. Entende? E pior, você vive julgando pessoas que não conhecem Jesus. E talvez você que conhece Jesus tá julgando o outro que conhece e não tá agindo de misericórdia com o outro também. São 2 pesos e 2 medidas. A gente precisa analisar e rever tudo isso, esses conceitos. A misericórdia de Deus. Deus jamais irá deixar de te amar, de me amar. Jamais. Até você fechar os teus olhos, Deus está dizendo: ei, Wênio, o seu nome está escrito na palma da minha mãe. Eu te amo. Até você estiver suspirando, Deus está dizendo: eu te amo. Só isso. Deus jamais irá mudar a palavra, a frase. Eu morri na cruz por ti, Wênio. Só isso. Então eu e você precisamos nos converter e querer ser santo. E como é? Como é que eu posso ser santo, Wênio? Meu irmão, a gente sabe o nosso defeito de comportamento, os nossos vícios, manias. Nós sabemos de tudo isso. Quem eu estou me transformando, quem você está se transformando. Você sabe, você se conhece muito bem, melhor do que eu. Entende? Você se conhece. Você sabe quem é você. Você sabe quem é você. E a misericórdia de Deus é assim. Esse detalhe, uma brincadeira, né? Quantas vezes você já fez isso? Você vai e fala assim: vou colocar um alarme aqui para alarmar 5 horas da manhã para rezar o rosário. Aí você vai clicar lá no botão adiar. E vai adiando, e vai adiando, e vai adiando, e vai... Aí você clica colocar para rezar o rosário 5 horas da manhã. E você coloca e vai adiando, adiando. Daqui a pouco você adia tanto que aquilo vira um automático. Que já é, o rosário já acabou. Para você rezar com o missionário ao vivo às 5 horas da manhã. Então, qualquer hora isso pode acontecer comigo e com você.
de tanto eu e você adiar nossa conversão, a nossa santidade, de estar próximo de Deus. Por isso, nós não podemos julgar ninguém. Ah, não é você que é missionário, não é você que é católico, não é você que comunga, não é você que é cristão. Não podemos fazer isso. Quem julga é somente Deus. É claro que a gente precisa convidar ele a converter. Nós temos que ajudar, apoiar, incentivar. Mas ele tem a liberdade de escolher. Entende? Cada um tem a liberdade. Jesus, ele deixou cada um de nós livre. Você tem que decidir o caminho que você quer trilhar, onde você quer seguir, se você quer ser fiel a Jesus ou não. Então você precisa se decidir. E essa decisão sua, você precisa fazer essa decisão consciente. Onde você almeja chegar, onde você quer chegar. Então você faz esse convite de forma consciente. Tendo consciência de tudo isso, esse chamado de Deus para nossas vidas. Por isso, meus irmãos, algo muito importante que eu quero que você reflita comigo. Deus é amor. Deus é misericórdia. Ele me ama, Ele nos ama, Ele está próximo de nós. Amém? Mas eu preciso te dizer um grande detalhe. Eu preciso te dizer algo para você. Eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda um grande detalhe. Esse Deus que ama. Esse Deus que é misericórdia. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus te ama. Deus te ama. Eu não sei como é que você está, mas procura o seu pároco para se confessar. Eu não sei como é que andam as coisas na sua vida, na sua casa, sua família, no trabalho, na faculdade. Talvez você procure um sacerdote ou um missionário, um pregador, para pedir direção espiritual, ajuda, apoio, um conselho, uma orientação. Talvez você precisa disso, de um tempo. Mas eu queria te dizer um grande detalhe. Procure. Eu não sei como é que você se encontra, distante ou perto de Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa que seja uma verdade absoluta. Deus te ama. E que eu e você possamos viver esse amor. Que eu e você possamos perseverar, ser fiel a Jesus hoje e sempre. Jamais amanhã, jamais depois. E que esse amor de Deus possa permanecer, possa continuar em meu e no seu coração. E que esse amor possa prevalecer em nosso coração. Que jamais você venha desistir da sua vida, desistir de tentar, desistir de buscar, desistir de ser de Deus. Jamais ache que é tarde, ache que é impossível de se converter, de mudar de vida e de coração. Mas que eu e você possamos aproximar de Deus de uma forma sutil e delicada, para que Ele possa agir e nos curar e nos libertar. Lembre-se disso. Deus, Ele tem esperado esse momento que viesse aqui. Ele sabe que você tem sofrido. Ele sabe de tudo isso. E que eu e você, do jeito que nós estamos vivendo, quantas vezes nós encontramos triste, angustiado, muitas coisas, situações, realidade que a gente passa, né, assim? Mas eu queria te dizer, eis o tempo de conversão, eis o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Eu espero que essa pregação de fato toque o seu coração e que você queira ter essa experiência com Jesus, para mudar de vida, para fazer a vontade de Deus, não amanhã, mas hoje, uma experiência genuína. Amém? Nós agora vamos ler um relato que nós retiramos no nosso próprio site, padrepiodepatrocínio.com.br. Preste nesse relato com você a partir de agora, por favor.
Saiba como foi as aparições dos estigmas em Padre Pio. Os estigmas foram um fenômeno místico mais estrondoso que atingiu Padre Pio, aquele que o caracterizou e se tornou famoso no mundo todo. Ele é o único sacerdote estigmatizado que se conhece na história da Igreja. Pois bem, Padre Pio recebeu o dom dos estigmas, não em San Giovanni Rotondo, em setembro de 1918, como oficialmente se pensa, mas em Pietrelcina, em 1910. É o que se deduz de vários testemunhos. Um deles é de Messenhor Panulo, arcipestre de Pietrelcina, quando em 1918 lhe contaram que nas mãos de Padre Pio tinha aparecido estigmas. Ele replicou: "Vocês estão vendo-as agora. Eu as vi em 1910. Mais tarde contou que o misterioso fenômeno se tinha verificado no dia 7 de setembro de 1910, à tarde. Padre Pio estava rezando em Piana Romana. Apareceu-lhe Jesus e Nossa Senhora, que lhe entregaram os estigmas. De regresso à casa, o Padre Pio contou tudo a Monsenhor Panulo, acrescentando: Titore, por caridade, peçamos a Jesus que me liberte desta confusão. Desejo sofrer, morrer de sofrimento, mas todas escondidas." Rezaram juntos e Deus escutou-os. Os sinais visíveis dos estigmas desapareceram, mas os sofrimentos fortíssimos continuaram. Dispomos também do testemunho preciso e repetido do próprio Padre Pio, numa carta de setembro de 1911, que escreveu ao seu diretor espiritual: "Ontem à noite aconteceu uma coisa que eu não sei como explicar nem entender. No meio da palma das mãos apareceu uma mancha vermelha, do tamanho de 1 cêntimo, acompanhada por uma dor forte e aguda no meio dela. Essa dor era mais intensa na mão esquerda, a ponto de ainda hoje perdurar. Também senti certa dor na sola dos pés. Há já quase 1 ano que este fenômeno vem se repetindo. Contudo, durante algum tempo deixei de senti-lo. Não se inquiete por eu só agora lhe contar, pois me tenho deixado vencer sempre por aquela maldita vergonha. E mesmo agora, se soubesse a força que tive de fazer sobre mim mesmo para lhe contar." Em outra carta, dirigida a Padre Agostinho durante o mesmo período, escreveu: "Desde quinta-feira à noite até sábado, sofre-se bem. É-me oferecido todo o espetáculo da paixão, constituindo para mim uma tragédia dolorosa. Parece que meu coração, as minhas mãos e os meus pés foram trespassados por uma espada. Tal é a dor que neles sinto." O fenômeno dos estigmas teve, portanto, início em 1910 em Pietrelcina, precisamente na cabana da Piana Romana. Em 1918, em San Giovanni Rotondo, os estigmas se tornaram visíveis. Padre Pio lembrava-se bem de tais datas. Em setembro de 1968, os seus filhos espirituais organizaram uma grande festa para recordar os 50 anos da impressão dos estigmas. Ele deixou que o fizessem. No entanto, a sua filha espiritual predileta, Cleonice Morcaldi, que lhe foi dar os parabéns, disse: "Não é há 50 anos, mas há 58, e trago no corpo estas chagas." Todas as experiências extraordinárias pelas quais Padre Pio passava durante aquelas noites de exílio em Pietrelcina levavam-no a familiarizar-se com o além. Para ele, a grande barreira que separa a realidade deste mundo da realidade do mundo dos espíritos ia se dissolvendo pouco a pouco. Era diariamente invadido por realidades sobre-humanas e celestes, que nem fantasia mais exuberante pode imaginar. É essa a razão pela qual, como já vimos, o seu físico ia deteriorando e a febre subia às 48 e até aos 53 graus. As personagens celestes que a fé nos diz existirem no além, aqui para nós não são apenas figuras hipotéticas, para Padre Pio tornavam-se interlocutores reais. Via-os, conversava com eles, recebia conselhos, confidências, revelações, informações e intuições. Jesus, Nossa Senhora, São José,
São Francisco, os anjos, o próprio anjo da guarda viviam com ele como se formassem todos uma só família. Livro Padre Pio, um santo entre nós, de Renzo Alegre, página 148.